Sejam muito bem-vindos à 9ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Maria Cecília Scherer e hoje, como convidado, nós temos o Dr. Albert Venson. Albert é graduado em Economia pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná e professor atualmente do Departamento de Economia da UEL. Atua com pesquisa e extensão na área de Economia Comportamental e Economia da Saúde. Seja muito bem-vindo, Albert. Boa tarde, Maria Cecília. Eu quero agradecer aí pelo convite. É muito legal aí a oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre assuntos relacionados à economia comportamental, que é a minha área de pesquisa, que eu gosto bastante. E a impressão que eu tenho é que nunca se falou tanto sobre esse assunto, né? Neurociência, economia comportamental. Então, a indústria está super atrás disso, os empresários começaram a perceber que existe aí um porquê de alguns comportamentos. Bom, Albert, fala pra gente, explica um pouquinho o que é, então, afinal, um viés cognitivo. Bom, antes de explicar o que é o viés cognitivo, eu tenho que falar o que seria o processo decisório que gera o viés cognitivo. Perfeito, vamos lá. Começar aqui um caminho até chegar. Porque, na verdade, o viés cognitivo ele é uma consequência possível da forma com a qual a gente toma decisões. As pesquisas do Daniel Kahneman, né, que deve ser o principal nome da economia comportamental, compiladas no livro Rápido e Devagar, ele fala do processo de tomada de decisão e ele identifica o que ele chama de sistema 1 e sistema 2, em que a gente tem um processo de tomada de decisão que ele é mais rápido e impulsivo, e um que ele é mais lento e reflexivo. Uhum. Então, como que a gente pensa isso? Geralmente, a gente tende a tomar decisões reduzindo o nosso custo cognitivo. Economizando energia. Exatamente, a gente tem que poupar esforço na hora de tomar, a gente tende a poupar esforço na hora de uma tomada de decisão. Então, o que acontece? A gente tende a acionar muito mais o sistema 1, que é o sistema mais rápido, do que o sistema 2, que é o sistema mais lento. Tá? E aí, qual que é a grande questão? A questão é o seguinte: no sistema 1, a gente toma essas decisões com pouco ou nenhum esforço, ele é mais automático. Uhum. A gente usa isso para coisas corriqueiras, quando a gente realmente está buscando rapidez. Já no sistema 2, a gente usa quando a gente precisa de deliberações mais complexas, quando a gente precisa refletir mais sobre um assunto. Geralmente decisões mais importantes, entre aspas, mas importantes não seria a palavra correta, tá? Mas coisas que exijam mais raciocínio. Qual que é o problema? O problema é que, a depender da situação, o sistema 1 vai sobrepujar o sistema 2. Uhum. Então, mesmo quando seria melhor a gente usar o sistema 2, a gente acaba acionando o sistema 1. Nisso acontece o que o Kahneman chama de substituição de atributo, ou decisões baseadas em heurística. Heurística é uma simplificação. E o que é a substituição de atributo, que é a característica do processo heurístico? É você substituir uma pergunta difícil por uma pergunta mais fácil que tenha uma resposta parecida.
Perfeito. Exemplo. Vamos aos Um exemplos que para ficar mais fácil de entender. Um exemplo muito bom é o seguinte: alguém chega para você e pergunta: como está a sua saúde? Uhum. Isso é uma pergunta que deveria exigir uma grande reflexão. Por exemplo, sobre estilo de vida, alimentação, exames, coisas do tipo. Uhum. Isso requer um uso intensivo do sistema 2. Uhum. Por quê? Porque você tem que condensar todas essas informações. Certo? Certo. Agora, o que você vai responder? Geralmente você vai responder rápido, dizendo, minha saúde está boa. Mas você avaliou todos os aspectos da sua vida que impactam na sua saúde? Provavelmente não. Você substituiu a pergunta, como está a sua saúde, por uma pergunta mais fácil, do tipo, eu estou doente? Simplifiquei. Exato. E aí, como você não está doente, a ausência de doença é uma aproximação de boa saúde. Então, eu troquei uma pergunta mais difícil, que exigiria uso intensivo do sistema 2, por uma pergunta mais fácil, que eu respondo acionando só o sistema 1, que eu reduzo o meu custo cognitivo. Perfeito. E isso funciona super bem nessa situação, né? Exatamente. Isso é uma coisa boa, na verdade. Porque o argumento do Ginger, de um outro autor, que é o Gerd Gingerenzer, ele vai dizer o seguinte: as pessoas se beneficiam do uso das heurísticas por ela ser, além de redutora do esforço decisório, reduzir custo cognitivo, ela também funciona muito bem em situações de incerteza, quando a gente não conhece todos os resultados possíveis das nossas decisões. Por exemplo, esse caso da pergunta de como está a sua saúde. Agora, o que o Kahneman e o Tversky vão falar? Que, a depender da situação, o uso das heurísticas leva a vieses. E esses vieses são erros sistemáticos de avaliação de uma situação causada pelo uso das heurísticas. Exemplo. Um exemplo muito bom é o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? A gente tende a se lembrar mais de fatos notáveis. Então, se eu chego para uma pessoa e pergunto, você tem mais medo de viajar de avião ou de carro? A maioria das pessoas vai dizer que tem mais medo de viajar de avião. Só que a frequência com que acidentes fatais de carro acontecem é muito maior do que a frequência do que acidentes fatais de avião acontecem. Só que um acidente fatal de avião é um fato muito mais marcante do que um acidente fatal de carro. Então, as pessoas vão dizer que elas têm mais medo de viajar de avião por causa do viés de disponibilidade. Esse fato notável que elas lembram com muito mais facilidade porque ele aciona o sistema 1. Então, quando a gente coloca todas as pessoas dentro desse estudo do Kahneman de comportamento, ele entende que isso é algo que se repete, que em geral, no comportamento humano, existe esse padrão de registrar fatos mais marcantes e, com isso, haver ao invés da pessoa ter dados palpáveis de o que é mais arriscado ou não, ela tem um registro na cabeça dela e ali faz um atalho e entende que avião é mais que ela tem medo de avião. É nesse sentido, assim? Exatamente. Ela vai achar que o avião é mais arriscado, porque acidentes de avião são muito mais marcantes. Só que, na verdade, o carro é mais arriscado porque acidentes de carro acontecem com muito mais frequência. E não são tão noticiados quanto acidentes de avião. Isso talvez tenha a ver também com a emoção que envolve, né, também o fato, né?
Eu já ouvi falar que a gente tem uma capacidade muito maior de relembrar fatos, e até isso é um método de memória para prova e tudo mais, que envolvam algum tipo de emoção, né? Então, aquilo parece que registra melhor, né? Sim, porque porque as emoções acionam o sistema 1, que é mais rápido. As emoções. Então, aquilo que a gente decide sobre emoção está mais, provavelmente, acionando o sistema 1. Exato. Por quê? Porque o sistema 1, ele é mais impulsivo. O sistema 2, ele é mais reflexivo. Uhum. A ideia do sistema 1 é a rapidez e a intuitividade. O sistema 1, ele está mais relacionado com a intuição, enquanto o sistema 2 está mais relacionado com a reflexão. O raciocínio. Exatamente. Muito legal isso, né? Então, às vezes, quando a gente acha que está tomando uma decisão baseado em fatos, em raciocínio, pode ser, se a gente não tomar cuidado, que não seja bem isso. Que a gente esteja usando, na verdade, o sistema 1 de intuição e de emoção e de rapidez. Exatamente. Porque, como eu falei, a gente tem uma tendência a poupar esforço cognitivo. Perfeito. O Daniel Kahneman, né, ele é ganhador do Prêmio Nobel, não é isso? Ele foi Nobel de Economia, se eu não me engano, em 2000. Em 2000. Tem que conferir, mas eu acho que é por isso. Aí, mas enfim, de fato ele foi Prêmio Nobel de Economia, e ele cita que, me corrija se eu estiver errada, mas que existe um esforço muito maior em evitar uma perda do que propriamente em ter um ganho, né? E aí ele nomeia como, não sei se é ele que dá o nome, mas fala nesse viés dessa aversão à perda. Explica um pouco melhor isso pra gente, Albert. Bom, essa questão da aversão à perda foi o Kahneman que nomeou, né? Só que uma explicação mais aprofundada disso, porque o Kahneman e o Tversky, eles publicam um artigo em 1979 em que eles descrevem esse fenômeno da aversão à perda e eles dão a explicação. E aí eles falam, né, que isso isso está, eu acho que no próprio artigo, né, que eles dizem o seguinte, que a dor de uma perda é maior do que a felicidade de um ganho. Só que, posteriormente, poucos anos depois, o Richard Thaler, que foi outro Nobel de Economia, esse mais recente, ele vai falar de uma coisa que se chama efeito dotação. Que seria como? Efeito dotação. 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 O que o Thaler vai dizer o seguinte? Ele vai dizer o seguinte, que a gente tende a avaliar a gente tende a valorizar um bem de forma maior se a gente tem a posse desse bem. Então, imagina o seguinte, eu valorizo muito mais uma coisa que eu já tenho do que eu valorizaria esta mesma coisa se eu não tivesse. Qual foi o experimento que o Thaler fez? Ele fez o seguinte, ele distribuiu canecas idênticas para várias pessoas, aleatoriamente. E aí ele dizia o seguinte, ele perguntava, por quanto você venderia essa caneca, por quanto você compraria essa caneca? E as pessoas diziam que elas venderiam essa caneca por um preço maior do que elas comprariam. Entendi. Então, quem já tinha a caneca achava que ela valia mais do que eles pagariam caso eles não tivessem. Por que isso acontece? Porque existe
Isso também é um viés, Uhum. que é a falácia do custo afundado. Uau! O que é um custo afundado? Um custo afundado é uma coisa que você já gastou, ou seja, um custo que ele já foi exercido Uhum. e que você não consegue mais recuperar. Uhum. O que seria o correto? O correto seria: custos afundados não devem influenciar decisões futuras. Uhum. Porque como é uma coisa que você já foi, isso não deveria impactar na forma com que você decide sobre o futuro. Uhum. O problema é que muitas vezes isso impacta. Por isso que é um viés. Exemplo. Pensa que você tem uma fazenda Uhum. e você vai comprar sementes. As sementes vêm em pacotes fechados. Uhum. Você não sabe quantas dessas sementes vão vingar. Uhum. E aí você compra 1000 sementes. Só que você planta elas e só 600 vingam. Uhum. 400 estavam mortas. Né? Sementes podres. Uhum. Isso é um custo afundado. Você já comprou essa semente, você já plantou, você perdeu 400, mas você conseguiu colher 600. Uhum. Na próxima compra, você vai comprar 1000 sementes de novo ou você vai comprar menos? Menos. Na verdade, você deveria comprar a mesma coisa, porque não importa as 400 que você perdeu. As novas compras de sementes são uma decisão futura. Elas não deveriam ser impactadas por custos afundados do passado. Mas como você se apegou a essas 400 sementes podres, você se apegou ao custo afundado, você vai comprar menos sementes, porque se eu comprar 600 sementes, eu não vou perder 400. Entendi. Isso faz sentido, não faz? Faz. Por isso que a gente tem aversão à perda. Que a gente se sente desconfortável em perder algo que a gente já possui e já valoriza. Uhum. Isso é muito forte, né? Sim, as pessoas tendem a se apegar aos custos afundados. Não deveriam. Porque aí você... Isso é algo intuitivo que você falou, né? Algo que você confia sem muito raciocínio e reproduz, né? Quando, na verdade, se você se der o trabalho, gastar o cognitivo, né? Não temer o gasto cognitivo para colocar no papel e na mesa e fazer o raciocínio, talvez você esteja deixando de ganhar outras coisas quando você se apega, né? E às vezes você se apega a coisas que não te ajudam a crescer, né? Então, Você se apega a coisas que você não vai recuperar mais. E o certo é você tomar as decisões olhando para frente. Perfeito. Interessante. Que seria a decisão ótima, né? O que a gente chama de decisão ótima. É você... Né? A decisão ótima seria a melhor decisão possível, né? Uhum. É você desconsiderar os custos, é você ignorar os custos afundados. Perfeito. E aí, no começo, você começou explicando do sistema 1 e do sistema 2, né? E que o sistema 1, ele tem o seu papel importante, mas que às vezes ele é usado demais, assim, ele começa a sobrepujar o outro sistema, é isso que eu entendi? Isso. Os dois, né? Tanto o sistema 1 quanto o sistema 2, eles são importantes, óbvio. Sim. Mas como a gente tem essa tendência à redução de custo, né, a reduzir os nossos esforços para tomada de decisão, a gente diz que a gente tende
a evitar a fadiga de decisão. Entendi. Fadiga de decisão é quando você tem que tomar muitas decisões e você começa a pensar demais. Então isso seria um efeito dos tempos modernos, da tecnologia, do excesso de informação, a pessoa ter esse comportamento de repente ir mais para o sistema 1, ou não necessariamente? Isso é desde que o homem é homem? Isso é uma coisa que sempre existiu. Tá. Tanto que, quando o Kahneman e o Tversky, quando eles começam a estudar os vieses cognitivos, eles começam a estudar isso no final da década de 60, início da década de 70 do século 20. Então já faz bem aí mais de 50 anos. Bastante tempo. Muito antes dessa era tecnológica, né? Só que qual que é a questão? A questão é que a cada vez mais a gente é bombardeado por informações. Sim. E como a gente não consegue filtrar essas informações de forma adequada, a gente tende a fazer o quê? Usar as heurísticas para descartar determinados tipos de informação. O problema é quando você descarta informação relevante. Descartar informações irrelevantes é irrelevante. Agora, descartar informações relevantes é um problema. Um problemão. Muito bom. E aí, trazendo um pouco esse um podcast que tem o público médico, né, e médico oftalmologista, trazendo um pouco para a nossa realidade, eu vejo um momento em que a sociedade sempre entendeu o médico como um profissional liberal, de sucesso, muitas vezes com posses, rico, com um padrão de vida muitas vezes invejável, né? Então, o médico era sempre um profissional que tinha um carro bom, uma casa boa, os filhos nas melhores escolas, né? E aí, hoje em dia, essa conta já não está mais fechando como antes, né? Então, o ganho do médico já não é mais o mesmo, o poder aquisitivo do médico não é mais o mesmo. Entretanto, é muito comum que a gente veja o colega médico gastando ainda nesse mesmo nível, né? Do que, digamos, que a sociedade entenda que ele deveria mostrar ou ter, enfim. E aí, a minha pergunta para você é se isso ainda como economista, né, para ajudar a gente mais do que nunca, se isso é simplesmente uma desorganização financeira, ou se aí também tem um viés assim, relacionado a status, a identidade, que atrapalha aí o médico nas suas decisões. Bom, aí eu vou falar de duas coisas diferentes, tá? Primeiro, eu vou falar do mercado de trabalho. E aí depois eu vou falar da questão dessa visão que a sociedade tem dos médicos. O que acontece no mercado de trabalho? Antigamente, existiam menos médicos. Fato. Então, era muito fácil um médico recém-formado já conseguir um trabalho bem remunerado. Então, um médico recém-formado, fazia plantão em 2, 3 hospitais diferentes e já tinha uma remuneração alta. O que aconteceu? A oferta de médicos aumentou muito mais do que a demanda por plantões. Então, um médico recém-formado conseguir um plantão é mais difícil e a média da remuneração por cada hora de plantão diminuiu. Isso é oferta e demanda no mercado de trabalho. Perfeito. Tá? Muita oferta de trabalhadores ou baixa demanda por trabalho puxa o salário médio para baixo. Para baixo. Perfeito. Agora, tem essa visão que a sociedade tem dos médicos, que é pautada em como era a profissão médica antigamente.
antes da expansão dos cursos de medicina. Uhum. Essa grande expansão dos cursos de medicina é uma coisa que aconteceu de 15 anos para cá, 20, 15 anos para cá. Uhum. A quantidade de cursos de medicina aumentou muito nos últimos 20 anos. Sim. Isso são dados, isso você sabe, Sim, isso eu sei. isso é fato. Uhum. Tá? Isso são dados públicos que a gente conhece. Sim. Só que as pessoas ainda têm essa visão antiga. Por quê? Por uma coisa chamada de viés de representatividade. Uhum. O que é o viés da representatividade? É basicamente você julgar um indivíduo por base num estereótipo de um grupo ao qual esse indivíduo pertence. Então, qual que é o estereótipo do médico? É isso que você falou antes. Do profissional liberal que é muito bem remunerado. Exatamente. E que vai acumular um grande patrimônio em poucos anos de carreira. Só que isso é um estereótipo. E um estereótipo antigo. Hoje em dia, dificilmente um profissional da medicina com poucos anos de experiência vai ter uma remuneração alta ou vai acumular muito patrimônio igual a 40 anos atrás, por exemplo. Uhum. E aí, se a gente pensasse com o sistema 2, você ia entender que são outros tempos, outro cenário, outra realidade. Não há nada errado comigo, não é comigo, né? Eu me formei e eu ganho X. Eu preciso gastar algo menos X, né? Não posso gastar algo mais, X mais alguma coisa, né? Então, porque senão eu vou me endividar. Mas o sistema 1 acho que toma conta aí de novo, misturando um pouco as coisas e entendendo que, puxa, se eu não tiver esse padrão de vida, o problema é meu, uma falha minha, né? Exatamente. E aí, o que a gente também tem que levar em consideração? Difícil, isso para qualquer profissão, tá? Uhum. Dificilmente um profissional em início de carreira vai ter uma remuneração próxima a um profissional de topo de carreira. Anos de experiência no mercado de trabalho é um fator que influencia muito na renda. Então, por exemplo, quem já está há anos com um consultório vai ganhar muito mais de alguém que ou abriu um consultório agora ou está trabalhando num consultório de outra pessoa. Com certeza. Uhum. Isso é entender a própria dinâmica do mercado de trabalho. Uhum. Só que isso só é possível com o uso intensivo do sistema 2. Refletindo, né? Exatamente. E entendendo que você se endividar não vai resolver em nada o problema, né? Só vai aumentar o teu problema. Na verdade, vai piorar no futuro. Vai piorar no futuro o teu problema, né? E você frisou a questão do profissional recém-formado, em comparação com o profissional que já tem uma carreira de anos, né? Já tem um nome. Mas ainda, se a gente pegar esse mesmo profissional que tem aí 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, a gente percebe que o padrão, que a situação, que a remuneração é menor do que era antigamente, né? Então, muitas pessoas já com uma carreira consolidada, estabelecida, já mais para aposentadoria, acabam às vezes tendo que se submeter a jornadas de plantões para conseguir sustentar um estilo de vida que é diferente do que era antes, né? Então, muito porque se entende que como é que eu vou sair desse grupo? Não, né? Você falou que é o viés da representatividade. Então, como que eu não vou estar nesse grupo que tem, né, um carro melhor ou que coloca os filhos numa escola melhor? Né? Então, eu acho que tem, além dessa questão do recém-formado.
No caso de quem já está estabelecido e viu a sua renda diminuir pelo efeito da maior concorrência no mercado, que é o fato de ter maior oferta de profissionais, Sim. Tem uma questão também do viés de status quo. Perfeito. Que é você tentar se manter em uma mesma situação já conhecida. É manter o status quo. Porque aí a pessoa vai pensar o seguinte: poxa, eu já tenho anos de carreira, eu já tenho uma carreira consolidada e eu estou precisando agora reduzir o meu padrão de vida. Isso gera um desconforto. Então a pessoa vai tender a se manter nessa inércia de tentar buscar manter o padrão de vida, mesmo que esse padrão de vida já não seja mais compatível com a renda que ela tem. Com certeza. E aí tem a questão da aversão à perda também. Que a gente falou antes. Sim. Eu não quero perder esse status, eu não quero perder esse padrão de vida que eu tenho. Eu não quero ter que vender o meu carro de luxo e me contentar com um carro de um modelo mais intermediário, porque não gasta tanto combustível, por exemplo. Se eu tenho um carro, mesmo que eu tenha ganhado menos, se eu tenho um carro de luxo, eu posso muito bem vender esse carro de luxo, comprar um carro, não um carro popular, mas um carro intermediário que vai ser mais econômico. Esse é o sistema 2 falando. Esse é o sistema 2 falando. Mas aí entra a questão que a gente também deseja evitar o desconforto cognitivo. A gente gosta sempre de achar que nós estamos corretos. Isso todo mundo, tá? Independente de qualquer coisa. Então, quando a gente vê que talvez a gente não esteja tão correto assim na nossa avaliação, a gente se sente desconfortável. E a gente tende a evitar esse desconforto. E isso também gera vieses. No caso, esse viés do status quo, que eu quero me manter numa inércia. Eu não quero repensar, eu não quero mudar, eu não quero sair da zona de conforto, nem que isso me leve a inevitavelmente ter uma perda maior lá na frente, né? Exatamente. Eu não quero readequar a minha nova realidade, mesmo que isso me prejudique no futuro. Perfeito. Perfeito. E às vezes a gente tem todo esse discurso entendendo que é um raciocínio muito apurado, com uma análise muito racional dos fatos, e na verdade está cheio de emoção, de medo, de sistema 1, e a gente reproduz e não se dá conta, né? Exatamente. Perfeito. Uma outra questão que a gente chama, que chama atenção no médico também, é um viés assim, de excesso de confiança. Então, por exemplo, ele se deu muito bem numa determinada área, ele, de repente, dentro da oftalmologia, ele é excelente cirurgião, tem excelentes resultados, tem um raciocínio brilhante, e aí ele tem uma confiança, que é muito importante para o trabalho dele, é confiança, mas ele começa a extrapolar isso para outras áreas, né? Então ele começa a confundir aquela sabedoria naquilo para achar que ele não precisa de ajuda na gestão, que ele não precisa de ajuda na parte... outras, né, habilidades que são tão importantes para o médico. Então, você percebe isso também? E acho que isso deve ser em muitas áreas diferentes, né? Não só no médico. Isso é uma coisa que acontece bastante, só que aí tem duas coisas também importantes. Esse problema da esse problema de excesso de confiança é ruim a partir do momento em que a gente começa a descartar novas informações relevantes. Do tipo, o que eu já sei já é o suficiente, eu não preciso aprender nada de novo. Isso é um problema.
O que estudos na área dizem? Muitos médicos tendem, isso é um exemplo do excesso de confiança quando é e não é um problema. Muitos médicos tendem a manter um certo padrão de recomendação de tratamento para os pacientes. Por exemplo, eu recomendo um colírio específico para quem usa lente de contato. E eu trabalho com este medicamento, com essa marca, há muitos anos. Eu sei que para os meus pacientes isto funciona, certo? Isso faz todo sentido. E é correto, afinal de contas, você já está habituada com essa medicação, conhece todos os efeitos colaterais, sabe em que momento que o paciente tem que usar, só que, de repente, é lançado uma nova medicação com novas evidências que tem um custo-benefício melhor do que o que você indica geralmente. Muitos profissionais vão ser resistentes a indicar esse novo medicamento. Por quê? Porque eles já estão habituados com o antigo. Isso é um problema? Depende da situação. Do ponto de vista da saúde do paciente, do tratamento em si, provavelmente isto é inócuo, já que ambos os medicamentos, o novo e o antigo, eles têm sua eficácia devidamente comprovada. Já pela questão do custo-benefício, e se o novo medicamento for mais barato? Pro paciente é benéfico um medicamento mais barato, principalmente se for um de uso prolongado ou contínuo. Quem usa lente de contato precisa continuamente usar o colírio. Então, um medicamento com os mesmos resultados, os mesmos efeitos colaterais, só que com um custo menor, é melhor para o paciente. E às vezes o médico não considera isso por ele já estar habituado com o medicamento antigo. E aí você começa a entender por que assim, a economia comportamental está despertando tanto interesse, né? Porque você vai... às vezes você pode ter um investimento gigantesco no desenvolvimento de um medicamento como esse que você está falando, e não ter, talvez, no mercado uma resposta como deveria, porque você está enfrentando algo que não é racional, né? Não é o preto no branco. E aí você vai ter que entender como conseguir desviar esse sistema 1, né? Para poder colocar o teu produto no mercado, né? Como trazer esses médicos que estão no sistema 1 ali, né? No excesso de confiança naquele medicamento, para, de repente, experimentar alguma coisa nova, né? Aí você teria que dar um jeito de quebrar o viés de status quo. Só que assim, a gente também não pode se enganar. As empresas já sabem de tudo isso. Há muito tempo. Então, assim, as empresas sabem dessas coisas. Por isso que existem estratégias de promoção de produtos cada vez mais sofisticadas. Perfeito. E por que será que só hoje que se fala tanto assim em economia comportamental? Porque o Kahneman ganhou o prêmio Nobel, isso despertou um certo... iluminou ali, trouxe os holofotes para a questão? Sim. Primeiro, economia comportamental é uma área muito recente dentro da economia. A economia comportamental surge na segunda metade da década de 70 do século XX. Então, a economia comportamental tem, tipo assim, um pouco mais de 50 anos de existência. Não muito mais do que isso.
Tá? Economia comportamental, e com esse nome de economia comportamental é um pouco posterior. Tem um autor mais antigo, né, que o Kahneman, que é o Herbert Simon, que ele tem trabalhos publicados já, tipo assim, na década de 50, mas os estudos ganham mais força pós-Kahneman e Tversky. E aí tem outros nomes mais recentes, como o Richard Thaler, George Lowenstein, enfim, vários. Só que, assim, a gente teve o Nobel do Kahneman em 2002 chamou muita atenção. E teve o Nobel do Richard Thaler mais recente também que chamou atenção. Uma pesquisa que eu fiz no meu doutorado, tá, um artigo publicado, qualquer coisa eu coloco a referência, que eu faço uma análise da evolução das publicações que relacionam economia comportamental com saúde. E a gente vê um crescimento muito grande das publicações científicas que relacionam a economia comportamental com saúde depois do Prêmio Nobel do Kahneman. Então, uma grande premiação dá holofote para uma área de pesquisa. Viés de disponibilidade, um fato notável. A economia comportamental já era um campo de pesquisa sólido desde antes. Perfeito. E aí, para a gente chegar aí, já encaminhando para o final, Albert, eu acho que primeiro saber de tudo isso já coloca uma luz, né? E mostra para a gente que o nosso cérebro tem mecanismos que às vezes parece que atuam de forma intuitiva, automática e rápida que a gente ignora, né? Então, acho que trazer à luz a isso, pensar que isso existe, já é uma forma muito rica de você, talvez, escolher melhor, né? Mas eu gostaria de mais alguma outra dica, ferramenta que pode ajudar na tomada de decisões para que a gente entenda, assim, em alguns momentos que a gente gostaria mesmo de fazer uma reflexão mais profunda, que a gente não seja contaminado por esse sistema 1, que a gente não acabe tomando decisões ruins? Então, primeira coisa, uma brincadeira que eu faço é que todas essas coisas a gente já sabe, só que a gente não consegue dar nome para isso. O que eu fiz hoje foi dar nome para essas coisas todas que a gente faz no dia a dia. Outra coisa, sistema 1 e sistema 2, eles atuam de forma simultânea. Então, toda hora nós estamos acionando ambos. O que a gente tem que pensar? Esta decisão que eu estou tomando, ela é urgente? É uma coisa que eu tenho que decidir agora? Aí não tenho o que fazer, você vai apelar para o sistema 1. Agora, eu posso parar, pensar, colocar na ponta do lápis, como a gente diz? Se for possível, vale a pena o esforço adicional. Só que, assim, uma coisa que a gente também não pode se enganar. Não existe decisão irracional. Tá? Se nossas decisões fossem irracionais, seria melhor a gente jogar a cara ou coroa para tudo na vida. Que aí pelo menos a gente teria 50% de chance de acertar. Exatamente. Agora, o que acontece? A nossa racionalidade, ela é limitada pelos nossos impulsos emocionais. Então, o que a gente pode fazer? Tentar ser menos impulsivo. Isso é um esforço. É fácil? Não. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pode ser mais difícil. Isso é uma questão individual. Só que, sempre que for possível parar e avaliar todas as possibilidades e consequências, vale a pena. Nem o sistema 1, nem o sistema 2 vão estar sempre desligados. Como eu falei, ambos atuam simultaneamente. Só que a nossa tendência de poupar
esforço cognitivo, a nossa tendência de minimizar o custo cognitivo, pode fazer o sistema 1 sobrepujar o sistema 2, que é acionar o sistema 1 quando seria melhor acionar o sistema 2. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter paciência. Agora você me despertou uma dúvida bem grande aqui na minha cabeça. Já aconteceu comigo situações em que eu decidi, por exemplo, não comprar algo, por exemplo, não comprar uma roupa, porque eu prefiro não pensar melhor, outra hora eu volto, né? E aí eu pensei melhor, ou às vezes nem pensei, precisei da roupa, não comprei e quer dizer, então assim, em nome de não ter uma impulsividade na compra, eu deixei de fazer algo que era importante para mim, porque eu resolvi pensar melhor. Daí eu fui pensar melhor, daí no outro dia eu fiquei com preguiça de voltar, ou não... também tem uma coisa da inércia, né, de você ter uma certa dificuldade em fazer, né, mesmo coisas que são boas para você e coisas que são importantes para você. Então, e aí a minha dúvida é assim, tem que ser essa coisa do... O sistema 1, ele sempre vai ser rápido e o 2 sempre vai ser devagar, ou não necessariamente? O sistema 1 sempre vai ser rápido e o sistema 2 sempre vai ser devagar. Mas nesse caso que você falou, você não comprou naquela hora porque você queria pensar melhor. Exatamente, você julgou que se você comprasse naquele momento, aquilo seria uma compra impulsiva. Isso. Então você segurou a sua impulsividade, isso é uma coisa boa. Só que depois você caiu numa inércia. E também em um custo afundado. Agora que eu já estava lá e não comprei, eu não vou fazer o esforço de voltar lá de novo para comprar uma coisa que eu poderia ter comprado e não comprei. Uhum. Você entrou numa inércia. Sim. Então, assim, isso é uma forma de a gente mostrar o seguinte. Eu não posso dizer que o sistema 2 é sempre melhor ou que o sistema 1 é sempre melhor. Cada um tem uma função. O que a gente tem que tomar cuidado é para não cair em algum viés que nos prejudique. Uhum. Não tem problema a gente cometer erros. Erro é normal. O problema é o que a gente chama de erro sistemático. O que é erro sistemático? É errar sempre na mesma coisa. Uhum. Então, é um padrão já, né? A gente não consegue escapar daquilo. Exato. Eu errei uma vez, se eu aprendi com esse erro, beleza. Bola para frente, segue a vida, deu tudo certo. Agora, se eu fico errando sempre na mesma coisa, aí talvez seja o momento da gente parar e refletir. O que está acontecendo? Perfeito. E mais uma dúvida. Essa questão de ser rápido ou de ser lento, isso tem referência de tempo real? Por exemplo, lento é o que é no dia seguinte, rápido é o que é dentro da mesma hora? Não. Não. Tá. Não. Entendi. Isso é bem relativo. Não tem referência de tempo cronológico. Cronológico. Uhum. É simplesmente o impulso e a reflexão. Às vezes pode ser rápido e refletido, né? Você pode ter ali 30 minutos, fazer uma reflexão e tomar uma decisão deliberada. É que esse negócio de rápido e devagar passa uma impressão errada às vezes. Sim. Mas o certo seria automático e reflexivo. Perfeito. Acho que fica bem melhor mesmo, né? O sistema 1, ele é automático. O sistema 2 é reflexivo. Bem melhor. O Kahneman fala fast and slow, né? Rápido e devagar, para vender livro. Entendi. Você chama mais atenção, é mais... Perfeito, excelente, muito boa a nossa conversa. Só queria agradecer. E você
pode ficar à vontade para dar uma mensagem final, Albert. Bom, eu quero agradecer aqui, acho que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu estava nervoso, eu gostei da experiência, foi bem legal. Eu gostei bastante da nossa conversa aqui. Acho que deu para a gente conversar sobre bastante coisa. Sim, e é um assunto muito gostoso, né? Porque ele permeia nosso dia e essa coisa de tomar decisões. Então, dá pano para manga, né? Dá para fazer mais uns 2 episódios aí. Quem sabe a gente combina mais para frente. Bom, eu estou à disposição. Com certeza, assunto para falar não vai faltar. Não vai faltar. Perfeito. Muito, muito obrigada. Tá bom? Obrigado. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da Oftalmo Expert. Oftalmo Expert, de olho no futuro.